Quer fazer um bom negócio com rádio Motorola? Venha até a Alphatronics. A Alphatronics oferece a você venda, locação, assistência e também o desenvolvimento de projetos em radiocomunicação. Estou aqui com a Célia Regina, que vai me mostrar alguns rádios e em seguida nós vamos falar sobre as funcionalidades deles, porque hoje o rádio evoluiu muito. Então, com o rádio digital, hoje nós temos uma infinidade de recursos que você vai acompanhar agora nessa entrevista. Nós temos aqui o rádio digital DGP 6150. Tá? É um rádio desenvolvido da Motorola, que ele tem em opção de GPS e sem opção. Então, o cliente ele pode, se ele precisa de localizar os seus funcionários, principalmente o pessoal de segurança, sempre necessita localizar a sua equipe. Esse rádio ele permite fazer isso. Ele já tem em opções, né? Tem opções de GPS integrado. Você pode enviar mensagem de texto, tá? Via rádio. Receber mensagem em texto, você pode falar de rádio para rádio de forma individual e coletiva. Ok, então se você tem um grupo grande, você não precisa expor a conversa a todo esse grupo. Você escolhe determinado indivíduo ou um determinado grupo dentre os diversos grupos que você tem. Isso, você pode falar de forma privativa e coletiva. Tá? Então, o que acontece hoje, em alguns, rádio analógico principalmente, você só tinha a opção de falar de forma coletiva. Esse não, esse você pode falar de forma privativa. Você precisa falar com uma determinada pessoa ou um chefe de segurança que você não queira que os outros da equipe saibam da conversa. Você pode simplesmente localizar aquele rádio, aquela pessoa e falar individualmente sem que nenhum outro rádio esteja ouvindo. Até porque hoje nós temos diversas equipes. Uma cuida da segurança, outra cuida de logística, outra cuida da manutenção e limpeza e todas elas possuem rádio. Então, com isso, eu acredito que vai facilitar muito a vida de um coordenador geral dessas equipes. Com certeza, isso facilita demais. Porque antes, se ele queria falar com determinado segmento ou departamento, ele tinha que falar para o rapaz: olha, preciso falar com você. Então, esse chefe ou essa pessoa tinha que procurar ou um telefone ou ir até o departamento. Hoje não precisa mais disso. Hoje facilitou muito essa comunicação, isso agiliza muito a comunicação dentro de um grupo de trabalho. Célia, eu noto que os rádios são amplamente utilizados também em eventos, grandes eventos. Vamos dar um exemplo, Skol Beats, onde você tem diversos agentes numa área enorme, que é ali o Autódromo de Interlagos. Lá no autódromo nós temos também a parte automobilística mesmo, que são as corridas, e todo mundo usa o rádio, né? Esse rádio ele é capaz de chegar até a outra ponta do autódromo. Você vai precisar instalar uma repetidora, você tem como instalar uma repetidora no momento, depois retirar após a operação. Como funciona isso? Com certeza, você pode instalar uma repetidora ou uma fixa, dependendo da necessidade, para um determinado evento. Você monta ela, faz todo o evento e depois recolhe. Essa instalação é muito rápida. Tá? Nós temos técnicos qualificados para isso, para que faça isso da melhor forma e mais rapidamente possível. Entendo. E você estava me dizendo também, antes da nossa entrevista, sobre a função de telemetria nos rádios digital, que é uma novidade e que é uma excelente ferramenta que vai eliminar diversos outros dispositivos, não é? Sim, o rádio digital ele tem essa facilidade. Você consegue, além de voz, você pode transmitir dados, telemetria, fazer telemetria, por exemplo. Você quer programar porta de determinado veículo, abrir a porta de determinado veículo, você consegue fazer isso via rádio digital. Então, para o pessoal de segurança que vai fazer uma coleta de documentos ou
ou de dinheiro e precisa de uma maior segurança, então ele vai programar que aquele veículo, a porta seja aberta num determinado ponto, ou seja, isso vem a facilitar muito mais e ter maior segurança nesse segmento. Ok, mas e se uma pessoa tem diversos rádios analógicos e quiser fazer essa migração aos poucos, ela tem como? O sistema digital permite isso. Você pode migrar, fazer a troca de rádio de forma progressiva, conforme as condições do cliente. Então, ele tem um parque, digamos, aí de uns 100 rádios. Ele pode ir trocando esses rádios devagar, de forma que ele necessite, da forma que ele acha que seja melhor para a sua empresa. Esse rádio, enquanto ele não tiver com todo o sistema digital pronto, ele vai falar analógico. Então, você pode instalar a repetidora, o mototurbo, tá? E colocar na situação analógica. Então, ele vai utilizar os rádios dele, que ele tem convencional, analógico, ele vai falar, esse rádio vai falar com esse rádio de forma normal. Depois que ele trocou todo o parque de rádio, aí ele muda o sistema dele tudo para digital. Então, o cliente não precisa se preocupar em ter que trocar de imediato todo o parque. Não há essa necessidade. Ele vai trocando conforme ele possa e conforme a necessidade dele. Exato. Eu estou vendo aqui que nós temos diversos modelos de rádio, inclusive repetidoras, o rádio base digital. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais o que uma repetidora, qual o papel da repetidora, o que ela pode fazer para dar um upgrade aí, ao invés de você ter só o sistema de rádios individuais, o que vai agregar uma repetidora nesse sistema? Bom, a função da repetidora é ampliar o sinal. Tá? Que você tenha um ganho maior na sua comunicação. A função da repetidora mototurbo, ela vai além. Tá? Então, além de você ter um maior ganho de sinal, uma melhor condição de você falar com sua equipe de vendas, você ainda consegue transmitir dados via IP. Tá? Então, você consegue fazer um enlace de repetidora a grande distância. Via IP. Então, se você tem repetidoras, eu acredito que é indefinido essa distância, porque você põe uma repetidora até um determinado local, onde ela chega, em seguida põe outra e outra e outra, e você fala entre estados até? Você consegue falar entre estados, mas existe, lógico, uma limitação de enlaces. Tá? Você não consegue fazer muito enlace também. Existe uma limitação de enlaces. Mas você consegue falar entre suas filiais. Exemplo, se você tem uma matriz aqui em São Paulo e uma filial no Rio de Janeiro, você consegue falar via IP com a outra filial, através do mototurbo. Então, você tem N soluções, vários projetos que nós podemos analisar caso a caso, conforme a necessidade da empresa, para que possamos desenvolver um melhor projeto. Tá? Então, nós vamos ter que ir na sua empresa, analisar a sua necessidade e desenvolver o sistema baseado da sua necessidade. Tá? Esse sistema de rádio serviria também como principal ou coadjuvante num sistema central de monitoramento, não? Com certeza. Se ele tiver um sistema digital, você consegue integrar no seu sistema de monitoramento. Então, você ligando eu acho que é uma repetidora, seria o caso, ou um rádio? Você tem um sistema, o sistema chama-se mototurbo. Dentro desse sistema, você pode interligar